Está no ar o Fala Comunidade, seja muito bem-vindo, hein? Ó, que saudade, hein? O programa tá especial, muito bom mesmo, vocês vão gostar. O assunto de hoje, vamos falar o seguinte, tem muita coisa polêmica, mas é necessário falar, é necessário, através da comunicação, explicar para vocês os temas atuais que estão acontecendo no dia a dia, e temas também que já vêm aí durante muito tempo, de longa data, né? E faz parte do nosso contexto. E hoje o nosso convidado, também que vamos debater muito, um assunto importante aqui, é o escritor, o Luiz Henrique Michelato, né, da cidade de Jandaia do Sul, no qual, né, vem brilhantemente com suas obras, agraciando, né, toda a sociedade com obras interessantes que debatem assuntos do dia a dia, até assuntos também que fizeram parte do cotidiano e hoje, né, estão presentes aí, cada vez mais forte. Então vamos dar nossa saudação aqui para o escritor Luiz Henrique Michelato. Bom, vou dar um bom dia para você. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade aqui para a TV Braga Brasil. Nosso querido Braga, colega nosso, parceiro, segunda vez que a gente está aqui participando, né, Braga? Segunda vez e primeira vez sendo entrevistado por mim aqui, ó. Isso. Um prazer, uma honra participar do programa, né? Essa mídia alternativa, né? Sim. Que não tem muito espaço aí na mídia de massa, mas traz um conhecimento fundamental para a sociedade, para a gente trazer um conhecimento crítico, para fazer as pessoas pensarem sobre a sociedade que eles vivem, né? É importante. Hoje as web TVs, né, são hoje mais fortes, né, no país e são um canal de comunicação alternativo, né, que no caso não sofre a censura que muitos, né, acabam aí cometendo aí no decorrer, digamos assim, de recursos, né, porque determinadas emissoras quando não falam de algum político é porque está recebendo recursos, está tendo propaganda ou do município, ou do estado, ou do governo, né? Então, mais ou menos assim que funciona. Agora, se fechar a torneirinha deles, aí eles começam a meter o cacete, é assim que funciona. Infelizmente, é a realidade, né? Não é diferente, né? E há quanto tempo... Primeiro, vamos começar agora, assim, quando surgiu o escritor Luiz Henrique Michelato. Vamos falar para nós um pouco sobre as suas obras, sobre o seu trabalho. Recebi alguns livros aqui, nós vamos falar sobre esses livros importantes aqui. Então, nesse primeiro bloco, vamos dar um destaque aí para falar quando surgiu essa paixão pela literatura, por estar, de repente, aí desenvolvendo obras tão maravilhosas como eu estou vendo aqui, que ajuda a despertar também, né, a consciência das pessoas, que é fundamental. Isso, a gente começou a publicar, né, escrever e tudo. A primeira obra foi publicada em 2020, né, sobre o Norte Pioneiro, fazendo uma relação com a inteligência artificial e as possibilidades de transformação dessa sociedade através da inteligência artificial, que é um tema muito presente na sociedade, onde a gente procura aliar a questão do trabalho, da renda, da distribuição de riqueza, através do uso da inteligência artificial para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente começou em 2020 com essa primeira obra, também relacionando ao Norte Pioneiro Paranaense, que é a nossa região, né? Bem da região. A inteligência artificial, ela vem para o bem? Depende do ponto de vista, né? Se ela for colocada por uma forma do bem comum, ela será bem-vinda. E, principalmente, proposta de uma forma ética. É confiável? Se ela for proposta de uma forma ética, construída de forma ética, ela pode ser benéfica para a sociedade. Agora, se quem programa ela não tiver essa concepção ética de mundo, voltada para o bem comum, voltada para o bem-estar social, para uma sociedade mais justa, ela vai ser prejudicial. A inteligência artificial também, ela é uma preocupação atualmente também no quesito eleição, né, na política, né? De repente utilizarem essa inteligência artificial mal, né? Igual foi recentemente, tivemos um histórico sobre a inteligência artificial que foi utilizada na Argentina, na eleição para a presidência, né? Ou, infelizmente o presidente, né, que não conseguiu ser reeleito, o Fernando, né, ele foi utilizado, né, na campanha dele, a inteligência artificial, no qual reviveram lá a Dama de Ferro, né? Apareceu ela no horário eleitoral lá, debatendo os assuntos, né, e tudo mais, mas era para ser uma forma positiva para que ele conseguisse, né, ser reeleito, mas não funcionou. Por que será?
Então, são muitas perguntas que ficaram por aí, né? Às vezes, o marketing não funcionou. De repente, foi o assunto, não era o assunto que os argentinos queriam debater. Queriam debater sobre a economia, sobre os problemas atuais da Argentina, que continua ainda, mesmo com o atual presidente, o Milei, né? Que é um de direita bem radical, né? No qual ele quer superpoderes. Falar em superpoderes, vamos falar sobre isso depois. Tem muita gente querendo superpoderes no Brasil também, né? E é complicado. As pessoas falam assim, mas o presidente tal faz isso, aquilo. Eles esqueceram que o presidente não governa sozinho. Que, na verdade, o país é governado pelos deputados federais e pelo Senado. Porque tem muita coisa que o presidente quer fazer, se eles não aprovarem, não vai. Aí o que acontece? Aquela questão de emendas parlamentares para poder liberar, para que eles possam votar algum projeto de lei que favoreça o governo. E mesmo hoje, o governo, tendo aí vários ministros de partidos, mesmo da oposição a ele, né, dentro do seu mandato, não está conseguindo ter vitórias dentro do Congresso. Porque o ódio fala mais alto, um projeto de tentar voltar ao poder fala mais alto. Eles esqueceram que a eleição passou, que o Brasil tem que ser governado, todo mundo está no mesmo barco, tem que fazer um bom desempenho, e assim vai. Quando for época de eleição, aí sim. Aí o pessoal vai nos seus debates de forma educada, né, de forma firme, mas sem baixaria, sem mentira, sem fake news, que é importante, né? Agora vamos falar aqui. Eu vi aqui também um outro livro seu, A Inteligência Artificial e o Mundo de Todos. Aborda que assunto esse aqui? Bom, essa obra aí foi a segunda, né? Tá na ordem aí. Essa aí foi a segunda também, a gente publicou em 2020. Eu e a autora Daiane Félix Colucci, né, que foi coautora da obra também, que ela é escritora e administradora também. E a gente traz essa abordagem aí também fazendo uma relação com o bem-estar social, para a gente poder, de certa forma, fazer uma proposta de redução de carga horária de trabalho, para que as pessoas não somente trabalhem 44 horas semanais, mas para que haja uma redução de carga horária de pelo menos aí umas 20 horas, a gente entende que seja uma carga horária decente para a população trabalhar, né? A gente não quer aqui defender uma sociedade que não trabalhe, né? Porque, infelizmente, a gente que trata esse tema, a gente é visto como pessoas que não gostam de trabalhar, né? Inclusive, teve um deputado aí, quando falaram de reduzir a carga, né, do trabalho, ele disse que o povo gosta de trabalhar. O povo pode gostar de trabalhar, não ser escravizado. E outra coisa, e os deputados, e os senadores, enfim, todos os políticos, né, vereadores, enfim, gostam de trabalhar o tanto que um trabalhador trabalha, de forma nenhuma. Tanto é que a carga horária é diferente, as sessões 2 dias, né, 3 dias às vezes na Câmara, e quando tem hora extra, ganha muito mais que um trabalhador. É ou não é? Com certeza, principalmente a classe dominante. A burguesia trabalha? Não. Não, a burguesia não trabalha. Ela explora o teu trabalho e, através disso, ela vive a vida dela supérflua. Aí se torna, como diz, um dos bilionários, trilionários. Trilionários. Hoje a gente tem trilionário no mundo, nosso querido Elon Musk, né? Sim. Primeiro trilionário do mundo, né? Um trilionário do mundo que não pensa na hora de falar, né? É complicado. Inclusive, ele renegou um próprio filho, né? Por ser diferente, né? Vamos dizer a palavra... Vou ser especial, vou falar. Se não vou falar diferente, vou falar especial, que é melhor, que eu sempre trato as pessoas como pessoas especiais. Fazem parte da nossa sociedade e merecem respeito. Não é mesmo? É fundamental. Ó, tem muita coisa acontecendo. Eu acabei de olhar um livro aqui, meio pincelado por cima. São livros interessantes aqui. É algo de se debater, porque até recentemente se colocou muito em pauta, colocou muito isso aí, até mesmo pela mídia, assuntos relacionados à posição das primeiras damas, né, no Brasil, né? Esse livro é interessante, ó, Nepotismo e Primeiro Damismo, Raízes Podres a Serem Combatidas. Quer dizer, é algo que chama atenção, porque tem pessoas que acabam colocando num pedestal assim, a primeira-dama, e achando que sim, ela tem uma importância, né? Com certeza. Toda mulher é importante e a gente respeita, mas existe também, no meio de tudo isso, né? São o que a gente chama de ações e reações, né? Fala, né? Tem primeira-dama que se comporta como se fosse um presidente, e não é, né? Então, tem que ver isso também, né? E, como diz o ditado, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso é fundamental. Mas tem assuntos que é muito delicado.
Tem que tomar muito cuidado. Às vezes tem que sentar, conversar, debater, né? E buscar uma posição que seja favorável para que você possa continuar governando. E se, enfim, a primeira-dama ali tem posições políticas também e quer contribuir, eu acho que é o momento também dela se colocar à disposição das pessoas através do voto, através de disputar um cargo também e cumprir o seu mandato, né? Não tentar gerenciar o mandato do marido, que é meio complicado. Porque ele já está numa situação difícil, né? Porque um governante, ele é obrigado a negociar, né? Infelizmente, política é assim, né? Tá aí, é o que funciona. Então, esse livro aqui, quando você escreveu ele, qual foi o pensamento na época que você falou, vou abordar esse assunto aqui? O que te levou a escrever esse livro? A palavra certa é essa. Bom, essa obra foi publicada ano passado, né, 2023. A gente trata sobre a questão delicada do nepotismo e primeiro-damismo. Por quê? Geralmente na política, né, na sociedade, aí nos cargos, a gente tem visto aí, de certa forma, alguns políticos, geralmente do poder executivo, legislativo, aí colocando parentes dentro do serviço público, né? E esse é um crime de acordo com a Constituição Federal de 88. E também tem a questão das primeiras damas, né? Geralmente é uma estratégia que o governante utiliza, colocar a primeira-dama num cargo de secretária de assistência social. Fazendo o quê? Fazendo caridade pela assistência social. Ou seja, ela está literalmente rasgando a Carta Magna brasileira, que é a nossa Constituição Federal de 1988, que determina o quê? Que a assistência social ela é direito social, ela é política pública. Ela deve ser tratada de forma ética e profissional. No entanto, com o primeiro-damismo, isso não existe. Ou seja, a primeira-dama ela faz caridade para poder comprar voto, para poder manter o seu esposo no governo. Então é uma estratégia utilizada já desde a era Vargas, anos 30, 40 para cá, já praticamente há 100 anos isso prevalece no Brasil. Então é algo que a gente precisa problematizar com a sociedade, trazer isso à tona no debate, para que a gente elimine isso, né? E traga um técnico, né? Uma pessoa especialista da área para ser um gestor de uma política pública de assistência social. E nas demais áreas também, mas geralmente o que predomina é na assistência social. Por quê? Na assistência social existem os benefícios, né? Então a primeira-dama ela vai atuar garantindo esses benefícios para as pessoas, né? Para os eleitores dela, e vai conseguir comprar voto através disso, mantendo o seu esposo no poder. Então é uma estratégia que vem sendo utilizada há décadas no Brasil, infelizmente ainda continua acontecendo, por isso que a gente trouxe esse tema nessa obra aí, problematizando essa questão. Aí isso virou um vício, né? Isso ocorre em todas as esferas, desde municipal, estadual, federal. Isso já vem acontecendo e é algo que tem que ser debatido pela sociedade, né? Porque diferente, porque acontece isso aí, não deixa de ser nepotismo, né? Não deixa de ser um crime, né? Um crime praticamente assinado embaixo por muitos que não estão chamando a atenção, que não estão observando e acham que é certo. E observei muito hoje que tudo aquilo que convém a mim, né? Digamos assim, eu brigo por ele, quebro o pau, porque a minha ideologia é o que está certo, o que eu penso que está certo, ou o que a lei diz não está certo. Né? É o que eu tenho mais visto hoje em dia, né? Muitos deputados, senadores, até mesmo vereadores brigando por assunto e temas, né? Como se ele tivesse certo. Se a lei diz uma coisa, não, ele não concorda com a lei. Não, é o erro. Não, a lei está errada. Certo estou eu. Quer dizer, ele não respeita nem o Código Penal, nem as leis que foram praticamente, na sua maioria, né, foram aprovadas por eles, foram votadas por eles, foram criadas por eles, né? Então, mais ou menos assim. E o que hoje estamos observando já é um regresso, tipo assim, como se voltasse. Não, são muitas perdas, um regresso, né? Estamos andando para trás em vez de caminhar para frente. É o que tem acontecido, né? E tem sido complicado. Um outro livro aqui é a síntese-tese, né? A antitese. Esse livro aqui, eu vi que tem assunto já ligado muito à governança. Digamos aqui que tem aqui o último governo, pela foto que eu vi aqui, mais ou menos assim. Esse livro aqui, ele foi escrito debatendo realmente até mesmo esses assuntos, esse extremismo que, infelizmente, no Brasil ainda continua ainda. É isso?
Sim, essa obra aí é Síntese, Tese e Antítese, Escritos Libertários. Isso. Eu publiquei ela ano passado também. Nessa obra, eu trago um pouco, eu faço uma mistura entre poesia e filosofia, fazendo uma crítica muito importante. E direta. Isso, no sistema político e econômico que a gente vive. Então, é uma obra que ela procura trazer conceitos, trazer uma abordagem que faça a sociedade pensar sobre nossos governantes, sobre o sistema que a gente vive, o sistema econômico, principalmente, né? Essa relação da luta de classes, né? Entre burguesia e classe trabalhadora, que a gente precisa se compreender enquanto classe trabalhadora, explorada pelo capital. A gente precisa compreender essa relação, esse sistema que funciona, né? Problematizando a questão, trazendo a questão da ideologia, da cultura que predomina, porque a classe dominante ela impõe uma determinada cultura, uma determinada ideologia que faz com que as pessoas não pensem sobre o sistema que a gente vive. Para eles, obviamente, se manterem no poder. Então, eles não querem pessoas que pensem para que eles continuem no poder. Então, basicamente, a partir do momento que as pessoas se interessarem por políticas, aí eles ficam preocupados. Porque realmente ela vai começar a tentar entender o que está acontecendo. Então, eles criam polêmicas para deixar você praticamente cego, com a venda nos olhos, mais ou menos assim. Vamos lá. Há um assunto que há muito tempo, sempre tive vontade de falar, debater nessa questão. Vamos dar uma aula para as pessoas o que significa o comunismo. Vamos lá. O comunismo ele seria uma sociedade voltada para o bem comum. Ele seria uma sociedade sem Estado, uma sociedade que evoluiu através do socialismo, que seria a sua etapa anterior de desenvolvimento da sociedade, implementada pelos trabalhadores, organizada pelos trabalhadores, onde o Estado é dos trabalhadores, né, no socialismo, e a gente organiza e evolui essa sociedade e desenvolve ela para o comunismo, que seria uma sociedade sem Estado, onde os trabalhadores, onde as pessoas são tratadas de acordo com Marx e Engels como produtores livremente associados. Ou seja, todo mundo produz e trabalha pelo bem comum. Todo mundo tem acesso à tecnologia, a uma moradia digna, ao trabalho principalmente, que vai mover essa sociedade. Uma sociedade movida pelo trabalho, onde todo mundo trabalha. Pelo menos a gente garante aí, a partir dos 18 anos até os 59, que é uma idade que a pessoa ainda não entrou na terceira idade, que seria os 60 anos. Né? Então o trabalho tem que ser obrigatório, a partir dos 18 aos 59 anos. Todo mundo tem acesso ao trabalho, que seja pelo menos uma carga horária reduzida, obviamente, né? Pelo menos de 20 horas semanais, eu creio que seja ali uma carga horária ideal para a gente conseguir fazer outras atividades, cuidar da nossa saúde, fazer uma atividade física, ter uma alimentação adequada, para que a gente consiga desenvolver melhor as nossas atividades. Então seria essa forma de sociedade, o bem comum, que seria o comunismo que a gente acredita, de acordo com Marx e Engels, que foram os criadores dessa teoria. Eles falam muito sobre o comunismo, falam que o comunismo é assim. Os caras vão assumir o poder, vão tomar sua propriedade, tomar sua casa. Essa é o discurso que há muitos anos, né, que muitos políticos vêm trazendo. Hoje de direita e extrema direita, né? Falando, o comunismo vai tomar sua casa, você vai perder sua liberdade. Se você está na sua casa, vão tirar você da sua casa. Esse é o discurso que eles fazem sempre. E não é nada disso. Não, esse senso comum, né? Essa mentira, ela foi criada para poder amedrontar as pessoas. Né? Ela coloca medo nas pessoas. Então, essa é só mais uma estratégia para que a classe dominante continue no poder. Então, eles criaram essa narrativa, essa mentira, essa falácia. Fake news. Isso, exatamente. Há anos, né? Já há décadas foi criada essa mentira. Isso. É uma ideologia, uma cultura, né, que a classe dominante propõe para poder enganar as pessoas, para poder demonizar o comunismo, né? E se manter no poder. Isso, exatamente. Então, é a estratégia que eles utilizam, né? Bem isso. Exatamente, é isso aí, Braga. Importante, ó. Educação, autossugestão e democracia. É um livro interessante que aborda muito o assunto da democracia e o quesito da educação. Educação que tem sido hoje uma discussão muito grande, muitas coisas acontecendo, infelizmente não positivas, que nos levam também a refletir. Esse livro aqui
que fala sobre democracia, educação, autogestão. Esse livro aqui, qual foi a base dele, da escrita dele? O que inspirou a escrever esse livro? Isso, essa obra também foi publicada ano passado. A gente trata sobre temas muito pertinentes para a sociedade, questão da educação. A gente problematiza a questão da educação, né, e das demais políticas públicas que sofreram um retrocesso imenso durante o último governo do senhor Bolsonaro, infelizmente. Teve um retrocesso imenso para a sociedade. A gente problematiza essa questão, principalmente a forma tacanha como ele, né, e seus idólatras trataram de forma irresponsável a sociedade e principalmente os especialistas do assunto, né? Eles menosprezam a ciência, né? O discurso, né? Eles tratam esse discurso científico de forma leviana, até certo ponto, mentirosa, né? Então a gente trouxe a questão da educação nesse sentido, né? Problematizando essa questão, e também a gente passou para o tema da autogestão, que seria uma forma onde os trabalhadores eles se organizam e administram esse Estado através de uma forma democrática e justa, problematizando a questão da democracia direta, que a gente defende nessa obra, O Fim das Eleições. Ela é uma obra até que eu considero assim, muito, talvez esteja sendo até, sei lá, meio... Radical? Eu acho que ela é uma obra até à frente do seu tempo, essa obra aí. Eu acho ela uma obra... Para alguns seria uma obra radical, mas aqui eu acho que uma obra com uma visão diferente. Isso. Cansado de tanta coisa errada que ele vê, né? De repente aí a corrupção que continua firme e forte, não importa qual governo que está lá. Porque fala, mas o governo é corrupto. Ah, mas os deputados não são corruptos? Os senadores não têm senador corrupto? Não tem vereador corrupto? Tem. Recentemente, no Rio Grande do Sul, até candidatos a vereadores estavam desviando os donativos, né? E alguns estavam levando para o seu território eleitoral para já estar estabelecendo votos, né? Para a campanha. E foram pegos. Né? Até policiais foram pegos também na investigação, que estavam levando os donativos para outro lugar para depois venderem, né? Mais ou menos assim. Olha, onde está a corrupção? Né? A corrupção está em todos os lugares. A corrupção está no dia a dia. E eu acho que a educação tem que vir já de berço, né? Dentro de casa, os pais educar os filhos, já explicar o que é certo, o que é errado. E não é que o pai falhou. Infelizmente é o filho que realmente quis ir para o caminho errado. O pai e a mãe não tem culpa nenhuma, né, do comportamento do filho. Infelizmente o filho escolheu o caminho errado e, com o tempo, acaba pagando um preço alto. Infelizmente. Isso. Ó, Acidez Poética. Esse livro aqui é interessante. Fala um pouco dele pra gente. Essa obra também é uma obra que trata... uma obra de poesia também, com um pouco de filosofia, que é tema que eu gosto também, de pensar, né? Sempre pensar de forma crítica a sociedade. É uma obra que eu publiquei ano passado, Acidez Poética. Ela traz escritos meus aí já de longos anos, que eu venho escrevendo, desde durante a graduação, em serviço social, que eu me formei na Unespar de Paranavaí, Universidade Estadual do Paraná. Então são escritos que eu vou ali fazendo no dia a dia e tudo, que eu vou pensando, vou estudando, vou trazendo de forma poética, filosófica ali, vou problematizando, né, se aprofundando nas questões do dia a dia, do cotidiano maçante que a gente sofre, a exploração, né, de uma classe sobre a outra. Então é algo que eu trago assim de forma muito crítica, né, sempre, que eu sou um autor crítico, que penso de forma crítica a sociedade burguesa, né, e penso além dela, né, defendo algo além da sociedade burguesa, porque o que a gente vive é o caos, né, e a gente chegou num ponto que a gente tem dois caminhos. Ou a gente continua na barbárie, nessa sociedade podre e corrupta que a gente vive, ou a gente caminha para o socialismo. Felizmente para uns, infelizmente para outros, é o que a gente tem de melhor no momento. Desenvolvido pela ciência, pelo que eu tenho estudado há mais de 10 anos, é o caminho que a gente tem a seguir. Então, só que a classe dominante não quer que a gente entenda isso, né? Eles vão criando as narrativas dele e mentindo sobre o tema, né? Demonizando a questão do socialismo, porque eles não querem transformar a sociedade, porque eles não querem sair do poder, né? Podemos ver de algumas formas isso acontecendo. O político, ele mal aposenta, ele já está com o filho se candidatando ou com o neto,
e perpetua, né? Basicamente é como se quisesse esconder alguma coisa. Deixa eu eleger meu filho, que ele vai estar lá, se aparecer alguma investigação sobre mim, ele vai abafar. Mais ou menos assim, né? Porque muitas vezes acontece, né? Não estou falando o nome de ninguém, estou dizendo que isso acontece. E é verdade mesmo, porque a política se tornou uma profissão para esses políticos que estão no poder. E eles não querem perder o poder, de forma nenhuma. Tanto é que muitos que perpetuam, que continuam lá, é porque eles têm acertos. E esses acertos não são só entre eles, são também com empresários também que financiam altas campanhas, não é mesmo? Bem isso. Ó, o programa tá bom, tá gostoso, mas eu vou ter que dar um tempo pro comercial, e até para a gente dar uma respirada aqui, porque o assunto aqui vai render, né? Então, eu convido você para continuar com a gente, que não Fala Comunidade, que o programa hoje está muito especial. Vamos dar um tempo agora pro comercial. A gente volta já já. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Sarro King, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Cuidar da sua saúde é cuidar do seu corpo com dedicação todos os dias. A Elite do Corpo Academia acredita na conquista de uma melhor qualidade de vida através de exercícios, estimulando você a nunca desistir da sua saúde, que é o seu melhor bem. A Elite do Corpo Academia vai te ajudar a viver dias de crescimento e autoestima. Aceite o desafio. Venha se matricular na Elite do Corpo Academia e seja sua melhor versão. Elite do Corpo Academia. Musculação, funcional e jump. Atendimento personalizado. Faça sua matrícula. Fale conosco através do WhatsApp 43 99956 7047. Elite do Corpo Academia, Avenida Bento Amaral Monteiro, 2186, Jardim Strass, Zona Norte, Londrina, Paraná. Viver bem é viver com tranquilidade, é deitar a cabeça no travesseiro e descansar, é estar junto da família e aproveitar a cada momento. A Correia Corretora de Seguros está ao seu lado quando o assunto é segurança. Afinal, a sua tranquilidade é o nosso compromisso. Atuamos no mercado de seguro de vida, seguro de veículos, seguro residencial e previdência privada. Faça o seu seguro para que fique seguro. Proteja o seu bem. Fale conosco através do WhatsApp 43 99614 9117 ou 43 99611 2824 e contrate o seguro que você precisa. Correia Corretora de Seguros, deixando a sua vida mais segura. Estamos de volta com Fala Comunidade, aqui na TV Braga Brasil. Seja muito bem-vindo, hein? O programa de hoje está especial. Hoje, o nosso convidado é o escritor Luiz Henrique Michelato, né, da cidade de Jundiaí do Sul. Escritor, assistente social e convive no dia a dia, em nossa sociedade, com as pessoas, né? E ele tem essa experiência também de lidar com as pessoas, de saber os problemas, da aflição de cada um, porque, afinal de contas, o assistente social, numa cidade, ali é uma referência, ao mesmo tempo, ali você acaba vendo, como diz, participando, né, do dia a dia das pessoas, vendo os problemas, né,
tentando ver uma forma de solução também, porque às vezes para o assistente social é meio complicado, né? Ele trabalha dentro do limite dele, né? O assistente social gostaria de fazer muito mais coisas, mas ele não pode, porque existe toda uma, como diz, uma etapa, né? Em seu contexto, né? Mas tendo essa visão como um assistente social, hoje amplia, né? Também e te dá condições de escrever obras falando sobre vários temas, porque você ali ao mesmo tempo que você atende, você estuda comportamentos também, né? E sabe também dos problemas da pessoa que está desempregada, precisando daquela ajuda. E a maioria que procura, elas não querem ficar dependente dessa ajuda. Elas querem poder ter seu próprio sustento, ter o seu dinheiro para comprar suas coisas, para ter também uma qualidade de vida, ter também aí um momento, né? Momento em família, poder se contrair, poder passear. Fato esse que não acontece. É muito complicado, né? A gente acaba se sensibilizando durante o tema, que é bem complicado. Aqui eu vejo um livro falando sobre a pobreza, saúde pública, educação brasileira, né? Então são uns dilemas, né? As histórias atuais. E aqui tem até aqui uma foto no livro, né? Que é de uma favela, representando aí, né? A pobreza. Uma pergunta até que é interessante de se dizer: o porquê os gestores públicos acabam aí permitindo, né, que pessoas acabam aí construindo a sua moradia em áreas, né, que não são apropriadas, áreas de risco? E por que há esse apoio? E por que depois que acontece a tragédia, todos eles praticamente se calam, se afastam, não assumem responsabilidade? O que é isso? É como se eles quisessem colocar a pobreza debaixo do tapete. Explica para nós sobre isso. Isso. Ó, esse livro aqui é interessante. Então já vamos começar a abordar ele, aí você já pode me responder. Sim. Sim. Essa obra Pobreza, Saúde Pública e Educação Brasileira, Dilemas Históricos e Atuais. Também eu publiquei ela ano passado. É uma obra que ela dá literalmente um tapa na cara da sociedade, né? Por que existe pobreza, né? Porque existe um sistema, né? Um sistema capitalista, modo de produção capitalista, onde existe a luta de classes, né? Existe a classe burguesa, que é a minoria que explora a classe trabalhadora. E, consequentemente, a classe burguesa ela vai extrair a mais-valia do trabalho do trabalhador. E vai gerar o quê? Desigualdade e, consequentemente, com desigualdade, pobreza. Pobreza, marginalização, exclusão, criminalidade, que é o que acontece com a pobreza no Brasil hoje. Então, é uma situação de exclusão social, de marginalização. Não vai existir emprego para todo mundo, porque o sistema capitalista ele gera o chamado exército industrial de reserva, que é uma camada da população que não vai conseguir ter acesso ao trabalho. Por quê? Em muitos casos, ela tem a baixa escolaridade, ela não tem condições, ela não tem uma roupa boa para vestir, ela não tem uma moradia digna, ou seja, ela está totalmente excluída da sociedade. E para onde ela vai recorrer? Para a criminalidade. Geralmente é isso. Então ela recorre à criminalidade para poder ter a sobrevivência dela. Por quê? O sistema capitalista não consegue prover isso. Ele exclui essa parcela da população. Então essa população vai recorrer a isso. Ela vai estar excluída e marginalizada do sistema capitalista e vai recorrer a essa forma de sobrevivência. Enquanto isso, o burguês está lá viajando o mundo, contando os seus trilhões na conta bancária e havendo a questão da pobreza. Eles não se preocupam com a pobreza. No caso, o capitalismo, ele se preocupa muito em investir na tecnologia, porque com a tecnologia, muitos profissionais acabam perdendo seu emprego, porque, no caso, aí, as máquinas acabam substituindo o homem, né? E acabam aí, eles enriquecem cada vez mais, mas produzindo menos vagas de emprego, gerando menos emprego, né? É o capitalismo em si, mais ou menos isso. Isso. O capitalismo produz isso, né? Ele não quer ter um trabalhador ali registrado, né? Ele quer que a máquina faça para ele e aí acaba vendo o discurso que demoniza a inteligência artificial e as máquinas, mas a gente precisa caminhar para o socialismo, que seria uma sociedade que vai utilizar a máquina para o bem comum, entendeu? Então a gente precisa problematizar essa questão e trazer isso à tona, né? Até que ponto isso é favorável para a sociedade, né? Por que as máquinas e a inteligência artificial ela é demonizada em várias etapas? Porque o modo de produção capitalista
Ele não quer realmente um trabalhador registrado para poder pagar um salário para ele. Ele quer que a máquina faça para ele, que é muito mais fácil para ele. Muito menos problema, às vezes uma ação trabalhista, às vezes várias questões ali complicadas com o trabalhador. Então, o sistema capitalista, ele quer isso aí, realmente. Então, por isso que é benéfico a gente transformar essa sociedade para um modo de produção socialista, que seria um Estado organizado pelos trabalhadores. E nessa obra a gente trata desses temas, problematizando o quê? Pobreza, saúde pública, que é uma questão gritante também, a saúde pública, né? Hoje a gente tem uma indústria farmacêutica que escraviza a população, né? Em muitos casos, o quê? A pessoa tem o quê? Hipertensão, colesterol, diabetes. São as 3 doenças aí que mais predominam na saúde pública brasileira. E por que as pessoas chegam a isso? Porque a gente não tem qualidade de vida. A pessoa mora numa condição precária. A pessoa está em situação de insegurança alimentar. Ela não tem todos os nutrientes necessários para ter uma boa alimentação, uma saúde. Ela não faz atividade física. Por quê? O SUS não oferta um projeto de prevenção. Ou seja, contrate lá um professor de educação física, um nutricionista, um fisioterapeuta, desenvolve um projeto para a sociedade poder fazer uma atividade física, poder ter uma alimentação adequada para não chegar ao ponto de se tornar escrava da indústria farmacêutica. Isso é prevenção, isso está garantido na Constituição, está garantido na Lei Orgânica de Saúde, o trabalho de prevenção. Mas o que é interessante? A gente atender aos interesses do mercado, manter as pessoas escravas da indústria farmacêutica, consumindo medicamentos, entendeu? E se manter nessa situação doentia, porque a doença traz lucro para o capital. Para o capital. Bom, diante das suas falas, eu posso até complementar, mas como cuidar da saúde, como fazer exercício, se o trabalhador trabalha uma carga horária muito alta, não tem tempo nem para o lazer. E é difícil também, né? Isso, é um dilema. Por quê? A gente trata como dilema porque a gente precisa caminhar para uma sociedade que promova uma redução de carga horária de trabalho. A pessoa trabalha, por exemplo, 4 horas por dia, o restante do dia ela vai cuidar da saúde dela, fazendo uma atividade física, participando de um projeto do SUS, desenvolvido, né, por um profissional competente para que ela faça uma atividade física diária e consiga ter uma qualidade de vida, uma alimentação adequada, não somente arroz e feijão, mas uma salada, uma fruta, uma verdura, tenha todos os nutrientes necessários para que tenha uma segurança alimentar. Isso está tudo garantido em lei, só que, infelizmente, no Brasil, há uma profunda violação de direitos. Eu posso dizer que algumas doenças, que infelizmente existe, né, elas poderiam ter a sua cura definitiva. Alguns laboratórios poderiam ter até a fórmula, né, vamos para curar de forma definitiva uma doença, que hoje o pessoal tem uma visão como se fosse terminal. Falta a boa vontade dos cientistas de buscar a cura definitiva, por exemplo, como o câncer, né? Imagine quantos bilhões, trilhões que são investidos para descobrir a cura do câncer, mas eles têm medicamentos que ou dá uma sobrevida para a pessoa, em alguns casos até, entre aspas, há uma cura, né, meio que assim, branda, porque tem um risco de voltar novamente, não é mesmo? Mas uma cura definitiva, ou ao mesmo tempo um trabalho de prevenção, porque o resultado do câncer, nós podemos dizer que hoje, que é basicamente por causa do alimento industrializado, não só tudo que vem da indústria, até mesmo os animais, né, a carne mesmo, que são muito produto químico, né, que os animais acabam recebendo para engordar e tudo mais, né? Que tudo isso acaba vindo, não tem como, né? Conservantes, né? Tem muita coisa que provoca o câncer, né? Igual você diz, não é mais fácil trabalhar na prevenção do que, de repente, remediar a situação? Isso, porque lá na frente a gente evita que as pessoas tenham doenças. Se a gente desenvolve um projeto de prevenção, estimulando a população a fazer atividade física, que seja meia hora, 40 minutos por dia, com uma redução de carga horária de trabalho, a gente tem uma sociedade sadia, uma sociedade que vai viver mais, que vai ter qualidade de vida. Mas, lamentavelmente, a classe dominante não quer isso, porque eles querem manter a população escrava da indústria farmacêutica e do sistema hospitalar. Então, por que a gente trabalhar a prevenção de doenças se a gente pode ter doença gerando lucro para o capital? Então, é um dilema histórico que está na sociedade. E a gente problematiza tudo isso nessa obra. Em relação agora, vamos bater um pouco sobre a questão da educação, que é interessante. Sim. Nós vimos no último governo, né, infelizmente, que houve um retrocesso, né,
Agora eles começaram a trabalhar muito em cima dos cursos técnicos e houve até algumas discussões dizendo que o filho do pobre não tinha que ir para a universidade, tinha que se fazer um curso técnico, porque não haveria um campo de mercado para todos. É uma coisa que não bate, porque o país é enorme e grande, muita mão de obra precisando, né? Digamos na parte mesmo da saúde mesmo, hoje se um filho de um rico se forma médico, ele não vai querer atender na periferia, ele vai para de repente aí faz um concurso público, ele vai mesmo para ter uma, entre aspas, né, uma prática, uma segurança, mas aquilo que ele quer. Tanto é que ele tem um consultório particular, né, e lá ele ganha mais, né? E para que ele vai se dedicar tanto para atender pelo SUS, se ele ganha muito mais num consultório particular? Não seria mais fácil o governo criar bolsas e investir no filho do pobre que tem vontade de se tornar um doutor, se tornar um médico, e esse filho do pobre que com certeza, ao se formar, ele vai querer atender os seus? O pessoal da comunidade? Sim, com certeza, né? A educação ela é sempre importante para que ela chegue para todos, né? Mas eu, enquanto assistente social, eu atendo muitas pessoas que não conseguiu terminar o ensino médio. A educação básica, que é um direito constitucional. Sim, e porque da exigência muito do mercado, de empresas, que a pessoa tem o ensino médio completo para contratar. Não bastava ela saber ler e escrever para poder ser contratada? Não é mais fácil contratar essa pessoa dessa forma e estimular ela através de projetos para que ela possa concluir seu estudo dentro do trabalho? E isso é uma alternativa, né, Braga? É uma alternativa importante. A gente tem uma sociedade hoje com baixa escolaridade. Hoje nós temos cerca de 16% da população somente no Brasil que tem nível superior, ou seja, um curso de graduação, uma faculdade, né? Então a gente tem uma maior parte da população, e praticamente 80%, vamos dizer assim, que não tem educação básica, que é o segundo grau completo. E por que ela não tem educação básica? Ela teve que parar de estudar para poder trabalhar lá com seus 10, 12, 13 anos, para poder sustentar a família. Então o que? É uma relação de pobreza, de desigualdade. A pessoa não conseguiu ter acesso à educação na idade correta para poder trabalhar para sustentar a sua família. Então o que? É uma questão de desigualdade, de pobreza, de exclusão social, promovida pelo nosso sistema capitalista. Então a gente precisa caminhar além disso, que é uma sociedade voltada para o socialismo, para o bem comum, organizada pelos trabalhadores, eliminando essa desigualdade profunda que a gente vive no modo de produção capitalista. A gente precisa caminhar para isso. Pessoal, a gente está estudando isso há muito tempo, é um tema que é muito crítico, né, que a gente trata porque a elite é o poder, né, e eles não querem sair de lá. Então a gente sofre uma perseguição por causa disso também, infelizmente, né? A burguesia, a classe dominante, ela não quer pessoas que pensem como nós, né? Porque quanto mais pessoas pensantes, mais pessoas vão criticar esse sistema. Então eles não querem isso. Eles fazem uma estratégia, eles propõem uma ideologia para que isso não ocorra. Eles não querem seres pensantes, seres que pensem de forma crítica e lutem contra esse sistema injusto, porque eles querem manter seus privilégios enquanto classe. Entendeu? Então é essa leitura que a gente faz de sociedade. Ou a gente continua nessa barbárie, nessa desgraça que a gente vive nesse sistema já há séculos, ou a gente caminha para uma sociedade voltada para o bem comum, para a justiça social, que seria a sociedade socialista. A gente tem dois caminhos enquanto humanidade. Seria esses dois. Então a gente trata sobre esses temas nessas obras, problematizando essas questões de forma crítica, né, lutando por justiça social. Então, em sua maioria, assim, né, nossos políticos, né, o que eles não querem é que as pessoas tenham informação, né? Conhecimento, né? O conhecimento é libertador. Liberta. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais opções de transformar a sua própria realidade e a realidade do sistema, do coletivo. Certo. Então, a classe dominante não quer isso. Bom, vamos a outro tema aqui, ó. Eu percebo muito que você tem muito trabalhado sobre a inteligência artificial, né? Aqui fala sobre a inteligência artificial, né? E o planeta, né? Terra Finito. Isso. Essa obra aqui, o que significa essa obra? Assim, o seu contexto, o que te motivou a escrever esse livro? Inteligência artificial e o planeta Terra Finito. A gente já no tema, a gente às vezes é até redundante, né? Porque obviamente o planeta Terra ele é finito, né?
Mas é para a gente problematizar o quê? O sistema capitalista, às vezes ele não... Na verdade, ele entende que o planeta Terra é finito. Mas o modo de produção capitalista, ele funciona acreditando que o planeta Terra ele é infinito nos seus recursos naturais. E não é. Isso, exatamente, não é. Essa é a questão, ele não é. Porque o planeta Terra ele é finito, um dia a água vai acabar, vai ter muita poluição e o quê? A gente vai ter uma sociedade pior do que a gente tem. Com muito mais doença, com muito mais desgraça e problema para todo mundo. Só que o sistema capitalista, ele... Basicamente, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul já é uma prova disso. Isso, exatamente. Essas questão da enchente. Climática. Isso, dos... O planeta dando a resposta, né? Isso, exatamente, porque é um modo de produção predatório. Ele está destruindo o planeta. Existe, lógico, um movimento natural do planeta. Sim. Existe, de aquecimento e resfriamento ao longo dos seus bilhões de anos. Sim. Que o planeta tem mais de 60 bilhões de anos. No entanto, existe a questão do modo de produção capitalista, que são as ações dos seres humanos no planeta. E isso está destruindo, está implicando em muitos problemas, que é o que a gente tem tido aí recentemente no Rio Grande do Sul, as várias enchentes, vários deslizamentos de terra, doenças, a Covid-19 é um sinal disso, a pandemia que nós tivemos é um sinal desse sistema predatório que está destruindo o planeta e a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai superar isso? A relação à Covid foi algo que saiu no laboratório, né? Também, né? Uma experiência, né? Acabou se esparramando de forma rápida, como se estivesse no ar, né? Felizmente, nós vivemos, né, um período como se fosse um filme de terror, né? Dava medo até de sair da porta para fora. Isso. Era complicada a situação. Isso. Não é fácil. Outro livro aqui, ó, Apenas um Projeto de Sociedade. Esse livro aborda o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Isso, dia a dia, modo de né? vida. Isso. Exatamente, o cotidiano das pessoas, o modo de vida, o modo de produção que implica na vida das pessoas e propondo um novo projeto de sociedade. Então, uma obra que a gente considera até visionária nesse aspecto, que a gente propõe uma nova forma de sociedade, uma sociedade justa socialmente, democrática, realmente democrática e justa socialmente, onde todos terão oportunidades, porque a gente diferencia, de certa forma, entre... A principal diferença entre capitalismo e socialismo seria o quê? No capitalismo, as oportunidades não são iguais. Não. A classe média tem uma oportunidade, a classe alta, a burguesia, ela tem outra oportunidade na vida. E o pobre, a classe média baixa, o pobre, o cara que está excluído, ele tem outra oportunidade na vida. Essa é a principal diferença. No socialismo, as oportunidades serão iguais para todos. Para todos. E uma escola digna para todo mundo, trabalho digno para todo mundo, sem fazer diferenciação entre homem e mulher, entre preto e branco. Então seria esse ideal construído na sociedade socialista que a gente precisa construir para que a gente não morra no sistema capitalista. O capitalismo também, no seu conceito, né, faz que algumas pessoas imaginem que elas estão no mesmo patamar que a outra. Vamos supor, vamos calcular lá. O dono de uma chácara, ele é dono de uma chácara, uma pequena chácara. Ele não é um fazendeiro, ele não é uma pessoa do agro, né? Mas o capitalismo faz ele sentir como se ele fosse um fazendeiro. Senhor do agronegócio, burguês, multimilionário. Sendo que ele não é. E ele acaba defendendo o capitalismo, acaba defendendo uma bandeira que ele não está entendendo. E ele não tem as mesmas chances que um fazendeiro tem. Né? Obviamente. Inclusive, que não. Até nos incentivos que vem também. Ele não tem isso. Não tem como. Não vai ter um empréstimo para poder estar evoluindo, para poder estar investindo aí na sua horta, enfim. Né? Que não é a mesma coisa. Isso. E entra na questão da ideologia burguesa, Sim. que faz acreditar exatamente isso aí, que o pequeno proprietário de terra é fazendeiro, e não é. Seja um pequeno burguês. E não é. Isso. Aí quando ele acorda já é tarde. Isso. Ó, o conceito do pluralismo vigente no serviço social é algo que o debatente, é algo que se debate hoje diante no caso da atuação da ação social no país? Isso, essa obra aí foi uma obra do meu TCC da graduação em Serviço Social, que eu cursei na Universidade Estadual do Paraná, onde a gente traz o tema sobre qual o posicionamento que o profissional do serviço social, no caso o assistente social, pode atuar. Sim. Pela abordagem crítica ou pela abordagem voltada mais para a adequação do indivíduo ao sistema atual. Então a gente problematiza essa questão nessa obra aí. Ela é mais voltada para o serviço social, que é a área que eu trabalho, né?
problematizando a questão ali da atuação profissional do assistente social. Né? E eu procuro atuar na abordagem crítica, porque é o que eu acredito enquanto ideal para todos, né? Que a gente tem um lado humano muito mais desenvolvido do que a classe dominante, do que os liberais e os fascistas, né? Que aí estão deturpando, destruindo a nossa sociedade. Então a gente tem um lado humano mais desenvolvido, não pelo viés da caridade, que não é questão da gente fazer ajuda, né? Porque ajuda esse pessoal também faz, né? Esse pessoal da elite, esse pessoal da maçonaria também e tudo mais. Esse pessoal, eles fazem caridade. A caridade não vai mudar a realidade da pessoa. Não. Porque se fosse para mudar, já teria mudado. Porque a caridade vem sendo feita há décadas no Brasil e no mundo. Mas a gente quer a mudança. Então eles confundem nosso posicionamento pela caridade. A gente Não, é diferente. a gente não faz a caridade somente, né? Mas a gente faz a mudança estrutural da sociedade. A gente luta pela mudança estrutural da sociedade, que é o que realmente vai resolver o problema. Então inspirou você, no caso, a escrever esse outro livro, Totalizando a Riqueza, Totalizando a Pobreza. Mais ou menos com todos esses pensamentos, né, debatendo no dia a dia, também foi uma inspiração para debater sobre essa questão, essa diferença, né, entre a pobreza e a riqueza, quer dizer, os recursos, a má distribuição de renda e tudo mais. Exatamente. A gente traz à tona nessa obra, Totalizando Riqueza, Totalizando Pobreza, uma obra também publicada em 2021, onde a gente traz a diferença das classes sociais. Classe trabalhadora, explorada pelo capital, muitas vezes relegada à pobreza, à desigualdade, à injustiça social, e a classe burguesa, hoje no Brasil, parece que tem cerca de 3 mil bilionários aí, no Brasil e no mundo, né? 3 mil bilionários, 3 mil pessoas. E hoje a gente tem trilionários no mundo. Então, até que ponto isso é favorável para a sociedade, né? A gente precisa trazer isso um pouco para o lado humano, né? Por que tem tanta pobreza e pouca gente aí, bilionária e trilionária no mundo? Será que é justo isso? Né, pessoal? A gente precisa problematizar isso. Entendeu? Por que essa diferença de classe, né? Pouca gente com tantos bilhões na conta, será que é suficiente? Né? Pessoa bilionária, hoje trilionária no mundo. Precisa isso no mundo, gente? Falando sério. Né? Isso é importante. E tanta pobreza, tanta desigualdade. Hoje o Brasil é a 8ª economia do mundo, mas um dos maiores em níveis de desigualdade social. Até que ponto isso é favorável, gente? A desigualdade social traz o quê? Traz criminalidade, traz insegurança para a gente. Vamos tentar resolver esse problema de forma conjunta? O projeto de taxar os super ricos é importante, né? Isso, é uma alternativa viável, exatamente. Sim. Taxar e distribuir isso. Sim. Mas não somente transferir o dinheiro para o povo. Eu creio que a gente tem que ter dignidade também de trabalhar numa carga horária reduzida. Sim, que é importante. Que seja 2, 4 horas por dia. Né? Um trabalho não muito maçante, como a gente tem 44 horas semanais, que não é algo justo. Sim. É algo já desumano. Em pleno século XXI, um cara trabalhar 44 horas semanais, gente. É injusto isso. Vamos reduzir essa carga horária, porque a gente traz mais trabalhador para nós. Sim, e não tem tempo para lazer. E se reduzir a carga horária, vai gerar mais emprego. Que é importante. Isso, exatamente, já que mais não trabalho. Querem isso. aumentar o salário mínimo para um valor, né, que seja justo, então pelo menos diminua a carga horária. Né? E aí incluindo essa população que está desempregada. Isso. Que vai gerar mais emprego. É importante isso aí, né? Vamos fazer uma pergunta agora, sendo um quesito no seu dia a dia. Assistente social, há quanto tempo já? Bom, eu comecei a atuar como assistente social em 2015, já 9 anos, né? 9 anos. 9 anos na luta. Hoje eu trabalho no CRAS de Andaia do Sul, atendendo a população, né? Atendendo a população pobre do município. Então, eu estou ali diariamente vendo a dor desse povo. E no final de cada dia que você trabalha, qual que é o sentimento? Mexe com o psicológico? Sempre mexe bastante, né? Porque a gente vê que é algo construído, né? Algo construído por uma classe aí de, para mim, parasitas, porque é uma classe burguesa que não produz nada, não produz riqueza, não produz democracia, justiça social, nada. Eles vivem através da exploração do trabalho alheio, que é a classe trabalhadora, que somos nós. Então a gente gera a riqueza desse povo, então gera uma revolta. Então eu sinto uma revolta em mim de viver num sistema injusto desse. Entendeu? Aí eu vejo a dor da população sofrendo através disso, porque eu faço essa leitura de sociedade. E eu entendo que a pessoa está sofrendo porque existe uma classe de parasitas que vive da dor desse povo. E quanto existir o problema, existe argumento para campanhas políticas, para pedir voto. Então,
resolver o problema para eles, não estão um pouco interessados, porque se quisessem, resolveriam. Não querem, porque onde existe o problema, existe palco político, é mais ou menos isso, né? Porque o político, na sua grande maioria, infelizmente, vive do sofrimento do povo. Ele tem rabo preso com a classe dominante, porque é a classe dominante que financia a campanha dele. Campanha. Isso. Então são raros, né, os políticos que não têm essa vinculação com a elite, com a burguesia. Né? Nos tempos de hoje nem precisaria, né? Com a tecnologia, a internet, você não precisa ter rabo preso com ninguém, é fazer uma campanha limpa, justa, mostrar os seus projetos. Mas hoje que nós vemos algo diferente acontecendo, mas é assunto que nós vamos debater depois do comercial. Vamos dar o tempo para o comercial, a gente volta já já. Obrigado, gente. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Céu 15, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Cuidar da sua saúde é cuidar do seu corpo com dedicação todos os dias. A Elite do Corpo Academia acredita na conquista de uma melhor qualidade de vida através de exercícios, estimulando você a nunca desistir da sua saúde, que é o seu melhor bem. A Elite do Corpo Academia vai te ajudar a viver dias de crescimento e autoestima. Aceite o desafio. Venha se matricular na Elite do Corpo Academia e seja sua melhor versão. Elite do Corpo Academia. Musculação, funcional e jump. Atendimento personalizado. Faça sua matrícula. Fale conosco através do WhatsApp 43 99956 7047. Elite do Corpo Academia. Avenida Bento Amaral Monteiro, 2186, Jardim Strass, Zona Norte, Londrina, Paraná. Viver bem é viver com tranquilidade, é deitar a cabeça no travesseiro e descansar, é estar junto da família e aproveitar a cada momento. A Correia Corretora de Seguros está ao seu lado quando o assunto é segurança. Afinal, a sua tranquilidade é o nosso compromisso. Atuamos no mercado de seguro de vida, seguro de veículos, seguro residencial e previdência privada. Faça o seu seguro para que fique seguro. Proteja o seu bem. Fale conosco através do WhatsApp 43 99614 9117 ou 43 99611 2824 e contrate o seguro que você precisa. Correia Corretora de Seguros, deixando a sua vida mais segura. Estamos de volta com Fala Comunidade, aqui na TV Braga Brasil. Olha, o programa de hoje está especial, né? Hoje nosso ilustre convidado, o escritor. E, olha, são assuntos hoje que geram aí, né, uma preocupação em nossa sociedade, mas não poderíamos deixar hoje de falar. E antes de debater, falar sobre esse assunto, eu vou pedir para o nosso diretor soltar uma pequena cena sobre a nossa pauta desse bloco. Vocês vão continuar essa palhaçada aqui? Chega essa bosta! Essa bosta aí, seu otário! Solta! Solta! Essa palhaçada toda hora, rapaz! Olha, essa merda aqui não tá certo não, rapaz! Toda hora esses assessores estão afrontando parlamentar!
Sai! Sai! Peraí! Chega com essa merda aqui, cara! Cala sua boca! Pô, vê o assessor de alunos aí que... Vem aqui, ô seu retardado! Seu imbecil! É de braço com Janones. Manda os caras... Eu não vou sair! Fala pra poder dar sopa! É toda hora! Toda hora! Não, senhor! É toda hora! Pois é. Isso se tornou uma vergonha nacional. Antigamente, os partidos políticos trabalhavam e atuavam para poder realizar as tais coligações, para que eles se tornassem mais fortes, para ter tempo maior na televisão, né? Para que numa disputa municipal, estadual, federal, pudesse ter mais tempo para poder mostrar seus projetos, seus planos, né? Era assim que funcionava antigamente. Com a evolução da tecnologia, internet, hoje muda de figura. Hoje o horário eleitoral na televisão não é mais aí uma condição, não é mais algo que é almejado pelos partidos políticos. Infelizmente, hoje, que é almejado pelos partidos políticos, alguns, né, não posso dizer todos, é a internet. E através da internet, desde aí da última eleição, né, para a presidência da República, o que mais houve foi muito fake news. Bastante mentiras aí pela internet que foram difundidas, no qual mexeu aí com o pensamento, né, e com a cabeça de muita gente que acabou acreditando, né? Nessas cenas agora que houve aí, era o caso do Conselho de Ética que estava votando ali, né, a questão em relação ao deputado federal Janones, do Avante, no qual estavam pedindo, né, aí no caso, que ele fosse cassado, né? Foi feito aí, então, pelo Conselho de Ética a avaliação e foi, no caso, arquivado, né? Porque ele entende que ele tem o direito de se defender contra qualquer acusação que a ele seja imputado. Mas aí, deputados da oposição não aceitaram, no caso, aí o resultado, e partiram para cima. O deputado conhecido como Zé Trovão, Nicolas também, né, que já tem, infelizmente, uma fama de arrumar briga dentro aí, no caso do Congresso, né, esses deputados. Como vocês podem observar, tinha muitos dos seus assessores com celulares gravando a movimentação deles. É algo praticamente combinado para criar aí, né, uma indignação das pessoas, né, provocar uma situação para que possa aí, né, ganhar engajamento nas redes sociais. Uma forma de desrespeito. Se fosse aí um companheiro deles que estivesse no Conselho de Ética para ser aí avaliado, eles iam estar lutando pelo companheiro deles também, iam estar brigando do mesmo jeito. Só que aí a parte de oposição extrapolou aí o limite de tudo. E o Conselho de Ética em si também não funciona. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, atua como se tivesse uma venda nos olhos. É um presidente de direita que praticamente está dando carta branca para que os deputados façam o que bem entender, que ajam de forma desrespeitosa um com o outro e que promovam também essas brigas que vêm acontecendo. Arthur Lira, que recentemente queria passar aí um projeto dentro da Câmara para que ele ganhasse superpoderes, para que ele decidisse, em determinado momento, o afastamento de qualquer deputado em alguma situação. Poderia ser até o Argos também, né? Ele não haveria um debate. Não passaria, aí no caso, por uma mesa executiva. Ele teria poder para poder afastar o parlamentar. Fato encerrado. A política perdeu aí o seu sentido, né? Não existe mais. Cenas como essa são lamentáveis, né, acontecer. Nunca aconteceu no nosso Congresso uma cena tão revoltante como essa. Se falavam tanto na esquerda que era bardeneira, que aprontava, que quebrava. O que é que nós estamos vendo no dia de hoje? É algo lamentável, né? Essa polarização vem sendo construída no Brasil já, vamos dizer, desde 2013, com aquele movimento pela passagem.
né? E foi vindo depois, 2016, com o impeachment da Dilma, e 2018 com a eleição do Bolsonaro, né? Então, ali 2018 acho que foi o ápice de tudo, né? Com a eleição do Bolsonaro, que construiu essa polarização e esse ódio, né? Contra quem pensa de forma crítica esse sistema injusto que a gente vive. Então, esse pessoal da direita, extrema-direita, esse pessoal que defende os interesses da burguesia, da classe dominante, geralmente voltado para o liberalismo e para o até nazifascismo, né, que é ainda mais grave ainda do que o liberalismo, acredito eu, né, que principalmente essa questão das milícias, né, que tem matado muita gente preta, pobre, favelado, né, que eles odeiam esse povo, né, esse pessoal da extrema direita. Então é uma polarização, né, Braga? O pessoal construiu essa cultura, essa ideologia que demoniza quem pensa de forma crítica essa sociedade, né? Então a gente não pode pensar de forma crítica essa sociedade. Por quê? Vai ofender esse pessoal da extrema-direita que defende essa sociedade desigual e injusta que nós vivemos, né? Eles consideram a pobreza algo natural, né? Mas a pobreza não é natural, ela é construída através de um modo de produção. O modo de produção capitalista, sobretudo organizado pelo liberalismo, ou até pelo fascismo em determinadas ocasiões, ele promove uma profunda desigualdade e injustiça social, pobreza e criminalidade. Por isso que esse pessoal da extrema-direita defende o uso de arma, né? Eles não querem resolver a sociedade, os problemas da sociedade de forma sadia. Isso. Não querem resolver no diálogo, né? Através do diálogo, através do coletivo, né? Eles querem resolver através da bala. Por quê? Através da bala também vai dar lucro para a indústria bélica, né? Que a indústria bélica lucra através da morte do povo pobre, preto, favelado, ou de quem pensa de forma crítica como nós esse mundo, né? Então, vai dar lucro para eles. Então, o que dá lucro para eles é interessante. Então, a morte dá lucro para o sistema capitalista, né? Para a indústria bélica que vai construir guerras, vai construir essa guerra civil que nós vivemos aí, esse duelo entre polícia, segurança pública, sociedade, envolto nisso aí tudo, né? Na criminalidade. Então, por que a gente vai resolver de forma sadia os problemas da sociedade se tem uma classe lá mínima lá de pessoas que quer viver através dessa desgraça alheia? Né? Eles não querem sair de lá dos privilégios deles, né? Eles não querem abrir mão disso aí, né, de certa forma, para poder resolver os problemas da sociedade. Eles não querem que todo mundo viva bem, eles querem que só eles vivam bem e a gente viva no caos. Então, é o que vem sendo construído pela ideologia bolsonarista, né? Essa ideia de violência, de matar, né? Da matança. Então, é isso que predomina, infelizmente, através do bolsonarismo. Um dos políticos, né, que se destacou, né, no país, o saudoso Enéas, ele dizia muito que quando a religião chegasse na política, o mundo estaria perdido. O fundamentalismo é uma arma muito perigosa, que acaba subjugando, apontando, ao mesmo tempo provocando uma destruição enorme em nossa sociedade. Eu vou pedir para o diretor agora soltar um vídeo, né, no qual esse Nicolas, né, ele ofende com transfobia uma deputada trans, a Erika Hilton. Por gentileza, solta esse vídeo para a gente. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Tempo, Se eu estar paralisado, se eu estar paralisado, a gente vai repor o tempo do deputado com gás ao todo do requerimento. Pode continuar. Alguns não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários mistos têm que ser iguais, mulheres e homens têm que ser iguais. O que acontece é que apenas 35 anos depois, com a ascensão do governo do presidente Lula, se mandou por essa casa o projeto de lei para dar esse direito garantido na Constituição. Praticamente o que nós estamos vendo ali é mais que uma forma de desrespeito, né? Esse deputado, infelizmente, ele age como se ali fosse um parquinho de diversão, praticamente dele, porque ele tem aí tido vários episódios com ele, provocado várias situações com ele, no qual
ou ele está brigando, ou ele está desrespeitando de diversas formas. E transfobia é crime. Uma cena lamentável. Algo que não deveria estar acontecendo. E punição nenhuma. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, ele é consciente do que está acontecendo. Mas praticamente é como se tivesse dado carta branca para que todos pudessem fazer o que bem entender lá dentro. O que acontece hoje aí é basicamente uma guerra dentro, e hoje só falta mesmo, para terminar, via de fatos, já estão há muito tempo tentando entrar, um partindo para cima do outro, né? Agora só falta liberar a bala. É uma situação revoltante, né? É feio de ver, né? Como o Brasil regrediu em relação às relações sociais, né? Ao diálogo e tudo, como regrediu nesses últimos anos. É realmente lamentável, né? Entra na questão da chamada bancada BBB, né? Bala, boi, Bíblia. Então, a bancada hoje do parlamento, praticamente, ela se baseia nesse conceito, chamado de bancada BBB. Bala, que é a indústria bélica, né? Liberação de armas, porte de arma, matança. Bancada da bala, do boi, do agronegócio, né? Desse pessoal que também está aí, a elite do Brasil, do agronegócio. Não confundido com a agricultura familiar, né? Que é bem diferente. Exatamente, porque a agricultura familiar, praticamente, ela alimenta toda a população, que praticamente 70% da alimentação do nosso povo é construída pela agricultura familiar. O arroz, o feijão, a carne, a verdura, a salada, a fruta, toda praticamente é cultivada pela agricultura familiar, mas a narrativa que se constrói é de que tudo é agro. Então, o agricultor familiar entra nesse discurso de que o agro produz tudo, mas o agro geralmente só produz grãos e ração e alimento ultraprocessado. O agro, na verdade, ele está muito mais destruindo a sociedade do que contribuindo para a qualidade de vida da população. Porque tem também a destruição do solo, destruição dos lençóis freáticos, da água, do oxigênio, do ar, da atmosfera, do aquecimento global, que está sendo estimulado por esse modo de produção. Então, o agro, na verdade, ele é muito mais prejudicial para o povo do que benéfico. Né? Então, entra a questão do agro, né? Bancada BBB, bala, boi, Bíblia, que entra no tema que você falou da ideologia, da religião, né? Que também representa... O fundamentalismo, né? Isso, fundamentalismo religioso, da religião, do dinheiro também, né? Porque hoje em dia pastor virou... Na verdade não é pastor, né? É empresário, né? É empresário. Para mim é um empresário que está enganando o povo. Que praticamente né? hoje as igrejas virou um comércio de almas, né? Hoje assim, hoje né? tem pastor que tem Sim. meio de comunicação, né? TV Record é da igreja, né? Sim. Então tá totalmente influenciado aí, construindo, né? Construindo sua narrativa, construindo sua ideologia para poder manter o povo no cabresto alienado. E não querendo pagar impostos, porque agora estão pedindo a isenção das igrejas, né? Sendo que a igreja praticamente é um comércio. E é muito dinheiro que entra Exatamente. ali, né? Isso, exatamente. Entra mais dinheiro que supermercado. Isso. Manipulando a ideia, né? Manipulando as pessoas a acreditar nesse ideal, né? Sim. Demonizando os pensadores, né? A chamada esquerda, o pessoal de centro também, né? A gente precisa definir bem o que é esquerda, o que é centro, o que é direita, Sim. o que é extrema direita. Então, eles demonizam essa população, né? E o que a gente também não pode cair é nesse discurso identitário, né? A gente precisa unir essa classe trabalhadora em prol de um ideal de construção e de transformação social e estrutural, né? Porque a gente pode estar gastando energia com essas pautas identitárias, né? Chamada de multiculturalismo também, e a gente está esquecendo o nosso sentido de classe trabalhadora. A gente não pode perder esse sentido de classe trabalhadora. Todo mundo é classe trabalhadora, seja preto, seja pobre, seja gay, seja trans, né? Todo mundo é classe trabalhadora. Então a gente precisa unir esse ideal em torno da classe trabalhadora, fortalecer essa ideia, para que a gente consiga transformar essa sociedade. Entendeu? Eu penso dessa forma que a gente pode unir em prol do coletivo. É necessário mudanças, né? E a mudança tem que começar já a partir dessas eleições, né? Mostrar que é necessário pessoas que representam lá, seja um vereador, um prefeito, mas que ele esteja lá para realmente trabalhar e não para brigar, não para ser um fundamentalista, não para ser uma pessoa preconceituosa, uma pessoa levar a religião para dentro
da política, que isso não compete. Porque O Estado é laico, né? O Estado é laico. O Estado né? é laico, isso é constitucional. Constitucional. E aí o que está acontecendo hoje, estão transformando a política numa religião. E uma religião, né? Não são várias religiões, uma, né? Cristianismo e deturpando a história de Jesus Cristo, né? Sim, Porque na verdade- Cristo era uma pessoa que lutava pelo bem comum. Sim, Só que o que ele está era sendo construído é totalmente o contrário E disso. eu posso dizer que Jesus Cristo era um socialista, porque ele repartiu o pão. Digamos assim. Justiça né? social, isso aí. Justiça social. Então, o pessoal fala assim, hoje, infelizmente, se Jesus Cristo voltasse à Terra, né, se ele foi crucificado, infelizmente a morte seria pior para ele, diante da sociedade como vivendo hoje em dia. Né? Basicamente, só funciona, diz, né, algumas partes da Bíblia, quando a pessoa lê, daquilo que condiz, aquilo que ele interpreta para ele, que vai dar condição para ele, de repente se dá bem. Mais ou menos assim. Por isso que a gente fala de mercado de alma. É isso. Lamentavelmente é triste. Precisa saber interpretar, né? Tem que saber o que interpretar. consta ali, porque é uma obra que foi escrita, né, há 2000 anos. Sim. Então a gente precisa relativizar isso para o século XXI. Com Né? certeza. A gente precisa saber interpretar isso de uma forma onde predomine o bem comum. Sim. Né? Que era o que Jesus Cristo lutava em sua época, e por isso que ele foi massacrado pelo Império Romano, pelo sistema da época. Né? Porque ele era uma pessoa que lutava pelo bem comum. Todo mundo junto. Né? Ele era contra os cobradores de impostos, contra o poder na época escravagista, né? Organizado, imposto pelo Império Romano, e por isso que ele foi massacrado. Correto. A gente precisa compreender, fazer essa leitura crítica. É importante. Né? Quem foi Jesus Cristo? Pelo que ele lutou? Pois é. Entendeu? E todo mundo imagina o Jesus Cristo branco, né? Mas lá é um país de Oriente Médio, onde as pessoas têm sem cor, né? Ele era pardo, né? Ele foi europeizado, né? ele era Para poder pardo. vender, né? Pra poder vender, o mercado já está usando Jesus Cristo para Sim. vender. E é o que a igreja, né, geralmente tem feito, né? feito. Vender o mercado, né? Mercado de almas. Ué. Infelizmente, Vem né? vender um Jesus branco europeu de olho claro. Isso. Né? Exatamente, é isso aí. Vou pedir para o diretor agora soltar um vídeo infelizmente, uma briga de trânsito, né? Aí um deputado acabou desrespeitando um agente, um PM. Solta pra gente aí. Tira a mão do Ninguém tá se agredindo, não. Ninguém tá se agredindo, não. Vai. Aqui, tentativa de homicídio. Porra, não! Quem agrediu? Agrediu, cara! Olha daí! É cidadão! Ele é cidadão! Cidadão! Pode, rapaz! Cidadão! Pode falar isso com a gente! Basicamente, aí uma confusão, né, que foi aí causada por 3 deputados no Rio de Janeiro. Né? Aconteceu uma blitz e eles foram parados na blitz, como é rotineiro. Todo mundo tem que parar. Se a polícia solicitou a sua parada, porque ninguém vem com uma estrela na testa, né? Se você é uma pessoa boa ou não. E por serem deputados, eles acharam injusto eles serem parados numa blitz. E praticamente partiram para cima aí da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse fato aconteceu há 8 meses atrás aí. Porque os políticos se acham que hoje praticamente agem como se estivesse acima de tudo, acima de todos. Agora eu vou usar essa palavra que eles usam, né? Que eles falam, deu mais ou menos assim, vamos fazer um trocadilho, né? Como se estivesse acima de tudo, como se eles, né, tivessem um poder, eles mandassem tudo. E eu digo assim, porque o político basicamente, ele é um funcionário público contratado através do voto. Ele não é doutor. Muitas pessoas chamam um deputado, um vereador, ou um governador, ou um prefeito, ou um presidente de doutor. Não são doutor. Doutor é quem se forma em direito, quem se forma na medicina, né? E assim, em afins, né? Agora,
a pessoa achar, porque ela tem um cargo político, ela pode fazer tudo, pode desrespeitar um policial militar, peitar um policial militar. Praticamente 3 deputados partiu para cima do policial militar e dando um empurrão, querendo partir para porrada, porque eles não queriam ficar parados na blitz. O que eles têm a esconder? Porque mesmo sendo um deputado ou um vereador, que seja, qualquer político, isso não impede, de repente, a pessoa ter uma má conduta, de repente, com medo do quê? De achar alguma coisa dentro do carro? A lei não foi feita para todos? Para todos, né? Então, é algo preocupante. Então, o nosso debate dessas cenas aí é dizer o porquê hoje, os atuais políticos hoje, eles se acham que estão acima da lei. É um descaso total, né? É um descaso total, um desrespeito com o profissional que está ali realizando um trabalho, né? Um deputado, só porque é um político eleito, se considerar superior, né? Porque é uma forma de superioridade, um complexo de superioridade que muitos possuem, lamentavelmente, né? Um desrespeito a um trabalhador que está ali fazendo o trabalho dele, né? Assalariado para poder sustentar a sua família, né? E a pessoa se achar superior dessa forma, agindo de forma ilegal, né? Isso é uma ilegalidade, agir dessa maneira, furando uma blitz de forma violenta e agressiva, não respeitando um trabalhador que está ali, um pai de família, está ali lutando para sustentar a sua família. É um completo desserviço o que muitos políticos, deputados fazem no Brasil. Lamentavelmente, né, Braga? Lamentavelmente é um completo desserviço o que esses caras têm feito. Isso aí comprova, mais uma vez, a falta de respeito que esse pessoal tem com o trabalhador que está ali. Infelizmente. O programa de hoje muito especial. Passa rápido, né? Mas hoje foi um programa mais que especial, recebendo aqui o escritor, também assistente social, né? Luiz Henrique Michelato, né? Que além de nos agraciar com as suas obras aqui, hoje no programa de hoje, tivemos esse último bloco agora para falar um pouco também sobre a política atual, né? Sobre o extremismo, que hoje que nós estamos vendo hoje é um extremismo, né, da direita, né? Porque não existe, né, uma movimentação tão radical, nunca existiu na história, né, do nosso país, uma movimentação tão radical que está acontecendo hoje, mesmo da esquerda, porque não chegou a esse ponto, né? Agora, não existe mais ponto de diálogo, agora vamos partir para a briga, vamos montar um ringue em Brasília, vamos montar um ringue nas câmaras municipais, que também diversos também casos têm acontecido nas câmaras municipais de todo o país, né? Então é algo preocupante. Agora eu vou deixar uma última pergunta, me responder, que é interessante, uma pauta, né? Até a terceirização da educação. A quem interessa? Sempre é o mercado, né? O Deus mercado, né? A terceirização, a privatização é mais um sinal do neoliberalismo, né? Que é um sistema que atende aos interesses do capital privado, né? É uma forma de Estado, né? Proposto pelo Estado burguês, pela burguesia, onde o serviço público vai ser terceirizado e privatizado. E vai custar muito mais caro. Isso, obviamente, né? A tendência é essa aí mesmo. O Paraná, através do governador Ratinho Júnior, aprovou na Assembleia Legislativa, houve uma movimentação dos professores com a PP Sindicato contra, né? Inclusive está sendo feito um recurso aí, né, ao superior para poder barrar isso aí, né? Porque é inconstitucional também, né? Digamos assim. E agora o governador de São Paulo também está indo pelo mesmo caminho também, né? O Tarcísio, né? Pelo mesmo caminho também de terceirizar a educação também, né? Se sai mais caro para o poder público, por quê? Se nós pagamos altos impostos que são já o suficiente para poder bancar a saúde, a educação, né? Digamos assim, em si, por que terceirizar, né? A quem interessa? Quem sai ganhando com isso? Porque nós não saímos ganhando, porque custa muito mais caro terceirizar do que realmente o Estado assumir, né? E em relação à terceirização também, trabalhos e obras feitos pelos municípios, digamos, Londrina mesmo, há mais de 2 anos, praticamente quase 2 anos aí, uma obra na Leste-Oeste sendo empurrada e sempre aí, né, havendo aí aquela liberação de verba para continuidade, o tal do aditivo, né, sempre aí, né. Ok. E por que as obras, geralmente, quando eles fazem só em locais onde é visto? Leste-Oeste é visto, né, mas na periferia não é visto. Porque eles preferem
fazer operação tapa-buraco do que fazer um novo asfalto nos bairros, onde tanto precisa, que não resolve, porque na primeira chuva já começa a ir embora o asfalto. Significa que é um serviço de má qualidade. É terceirizado, terceirização. Mais um problema que acontece em todo o país, não é mesmo? Exatamente, é uma estratégia, né? Que a gente acabou de falar, porque os políticos que aprovam isso estão financiados por quem vai ser beneficiado por isso. Então, uma relação de causa e efeito, onde o poder vai sendo mantido, né? E a burguesia vai elegendo seus representantes, para que as leis sejam aprovadas em benefício deles. Então, é isso que acontece. A terceirização, a privatização, é mais um sinal de que os interesses da classe dominante estão sendo mantidos, né? Então elas elegem os seus políticos para poder se manterem e se perpetuarem no poder. É isso que acontece. Eu posso dizer que a terceirização é o berço da corrupção. Bem isso, né? Exatamente. Com certeza, Braga. É isso aí. A leitura que a gente faz é crítica. Né? É crítica, e a gente tem que trazer o povo para o nosso lado, né? Fazer o povo se interessar por política, por políticas públicas, né? Porque é o que influencia na vida de todo mundo. Se a gente tem uma sociedade realmente democrática, a gente tem menos criminalidade, menos violência, menos injustiça, a gente tem mais liberdade para viver de forma harmônica na sociedade. Se a gente constrói uma sociedade unindo o povo e não desunindo, como o bolsonarismo tem feito, como a classe dominante tem proposto, entendeu? O liberalismo, o neofascismo tem proposto essa dicotomia na sociedade, essa desigualdade, essa injustiça. Então a gente precisa trazer o povo para esse debate, o povo precisa se interessar, né? Participar dos conselhos, participar de reuniões, né? Se unir em prol de uma construção de uma sociedade mais justa. Então a gente precisa fazer isso para que a gente tenha um mundo realmente democrático, né? E livre desse sistema que tem que ser abolido em prol da construção de uma sociedade socialista organizada pelos trabalhadores. A gente precisa fazer isso. Precisa debater esse tema. Perfeito. O programa de hoje, Fala Comunidade, fica por aqui.